Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pega em cheio muitos líderes e donos de negócio. O tal do esgotamento, o burnout. É um problema muito real e a gente vai tentar entender o porquê, os sinais e, o mais importante, como virar esse jogo. Essa cena é forte, né? É um retrato muito claro daquela paralisia que o estresse no talo pode causar. É aquele momento em que o peso de tudo é tão grande, mas tão grande, que até a coisa mais simples como sair do carro para começar o dia parece impossível. Essa é uma pergunta que faz a gente pensar. Talvez não tenha sido exatamente no carro, mas essa sensação de travar por causa da pressão é algo que muita gente que empreende conhece bem de perto. É esse sentimento que a gente vai tentar desvendar aqui. Pois é, acontece que essa sensação de paralisia não é um caso isolado, não. Longe disso. É quase uma epidemia, e os dados de uma pesquisa recente mostram o tamanho do problema. Para ter uma ideia da dimensão disso, uma pesquisa do Instituto Locomotiva com o Itaú Empresas mostrou que 98% dos donos de negócios tomam decisões em pelo menos 5 áreas diferentes da empresa ao mesmo tempo. Pensa só, é marketing financeiro, vendas, RH, operação, tudo no mesmo prato, todo santo dia. E se liga, a coisa fica ainda mais intensa. Desses 98%, 37% carregam toda essa responsa sozinhos. Sem sócio, sem uma equipe de liderança forte para dividir o peso, sabe? A conta toda cai nas costas de uma pessoa só. Olha, para resumir a ópera, isso beira a insanidade. É humanamente impossível tentar dar conta de tantas frentes de batalha ao mesmo tempo e sozinho. É a receita perfeita para o esgotamento. Não tem como dar certo a longo prazo. Tá. Mas por que tantos empreendedores chegam nesse ponto? A verdade é que essa situação toda é alimentada por uma mistura de coisas. De um lado, tem aquela mentalidade interna, aquele pensamento de se não for eu para fazer, quem vai ser? E do outro, tem as pressões e os mitos que vêm de fora. E aqui a gente vê um contraste bem claro. De um lado tem o tal do mito do guru da internet, que vende aquela ideia de energia infinita, solução mágica para tudo e que você tem que dar conta de tudo o tempo todo. E do outro, bom, do outro tem a realidade humana. A gente tende a bom e tende a ruim. Não existe uma fórmula que serve para todo mundo, e é mais do que normal não ter todas as respostas na ponta da língua. O ponto é o seguinte: antes da casa cair de vez, o nosso corpo e a nossa mente mandam vários sinais. A grande sacada é aprender a ouvir esses sinais e perceber quando a gente está passando do limite. É bom ficar de olho nesses avisos, sabe? Insônia, acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir, aquela irritação constante que parece que vem do nada, perder o interesse naquelas coisas que antes davam prazer nos hobbies, e um sintoma muito dos nossos tempos, estar cronicamente online, respondendo mensagem de trabalho de madrugada no fim de semana o tempo todo. E não é só a cabeça, não. O corpo sente o baque. Sabe aquelas dores de estômago que ninguém explica? Alergia de pele que aparece do nada, pressão alta, dor de cabeça que não passa. Tudo isso pode ser simplesmente o corpo gritando por uma pausa. Ok, a gente chegou num ponto que é chave aqui. Diante desse cenário todo, qual é o primeiro passo para conseguir sair desse ciclo? É o mais difícil, sem dúvida, mas é também o mais poderoso de todos. Ouve só essa frase, porque ela muda a perspectiva. Ela vai direto contra aquela crença de que o líder tem que ser indispensável. Uma empresa que é forte de verdade não pode depender da energia de uma pessoa só. Ela precisa de sistema, de processo, de uma equipe que sustente a operação. E isso, gente, leva a gente a repensar o que é ser forte no mundo dos negócios. Força não é aguentar o tranco calado, até não poder mais. A força de verdade está na coragem de admitir cansei e na sabedoria de dizer preciso de ajuda. Certo, admitir é o primeiro passo. E depois? Bom, depois é hora de agir. E para isso tem uma analogia que é simplesmente perfeita para ilustrar a importância do autocuidado na liderança. Sabe aquela regra do avião? Em caso de despressurização, a instrução é sempre a mesma. Primeiro, coloque a máscara de oxigênio em você, para só depois ajudar quem está do seu lado. A lógica para um líder é exatamente a mesma. Não tem como cuidar da equipe, do negócio, se a pessoa estiver literalmente sem ar. Então, o caminho para se recuperar pode ser resumido em 3 passos bem diretos. O primeiro é uma conversa interna, admitir o cansaço. O segundo é um ato de coragem, admitir que precisa de ajuda. E o terceiro, claro, é a ação, ir atrás dessa ajuda. Tá,
Mas buscar ajuda na prática? O que é isso? Pode ser um monte de coisas. Pode ser fazer terapia com um profissional, que é fundamental. Pode ser construir processos e sistemas mais fortes para a empresa não depender só de uma pessoa. E, claro, pode ser simplesmente tirar um tempo para se desconectar de verdade. Desligar para poder recarregar. E para fechar, fica essa reflexão. Não precisa ser uma mudança gigantesca da noite para o dia. Às vezes, o primeiro passo é pequeno. Pode ser deixar o celular de lado na hora do almoço. Ou sair no horário certo pelo menos um dia da semana. O importante é reconhecer que chegou a hora de colocar a própria máscara de oxigênio. Qual pode ser esse primeiro pequeno passo? A jornada para sair do esgotamento começa aí.